e do mesmo tipo de dificuldade, né? Já vou passar a palavra para você, Bruno, né, fazer a sua apresentação e depois a gente abre um novo bloco de perguntas aí, tá bom? Pode Beleza. Bom dia a todos, né? Espero que já estejam aproveitando a Muqueca Capixaba. Qualquer coisa é só procurar o GSE, que ele está pagando a conta também, junto com o secretário. Mas agradecer também o Marcelo, que me antecedeu, me colocou responsabilidade aqui de 5 minutos aqui, que ele me deu de sobra. Não vou usar, Luiz, fique tranquilo. Agradecer o Marcelo, que é um entusiasta dessas inovações, né, tem discutido muito sobre comércio eletrônico, participado junto ativamente das questões do ENCAT, fortalecido tanto ali no âmbito da secretaria, como também nas discussões exteriores com os órgãos aí que representam, né, as relações federativas da gestão fiscal. E agradecer também todos aqueles, vendo meus colegas daqui do Espírito Santo. Só, desculpa te interromper, você tem 30 minutos, tá, para fazer a sua apresentação. Fica tranquilo. Mas se quiser devolver, fazer nos 5 e devolver o tempo para a ideia, eu vou seguir o padrão Marcelo, tentar devolver o tempo, fica tranquilo. Mas ver, né, os rostos ali dos colegas que a gente tenta viaja, aprende um pouco. Sejam bem-vindos ao Espírito Santo, saibam que aqui a gente lutou aqui, aí eu falo aqui em nome da Luciana, do GSE, da PEN, do secretário também, que, né, lutamos para trazer esse evento, para ser o melhor possível e que vocês estejam bem acolhidos, bem acomodados, né, e bem recepcionados. Mas vamos dali dar esse início, né, essa apresentação, né, o tempo já começou a correr. Eu aqui, já que falou muito aqui em colaboração, né, a minha apresentação vai ser em colaboração conjunta ali com o meu amigo Mike, né, Mike? Dá um salve de palmas para o Mike, vai me auxiliar, porque aí ele vai fazer a apresentação aqui, junto que eu vou passar, e até cadê meu amigo João do Rio de Janeiro, que ele tá, ontem eu entendi que o João chega sempre demanda, Luiz, pedindo assim, vamos pedir mais alguma coisa no documento fiscal eletrônico, tem mais um campo, mais tempo. Aí o João só responde assim do lado, tá faltando braço. Está faltando o braço. Eu entendi que é porque eu fico do lado dele, né? Eu fico só de pronto, então eu tenho um braço só. Agora eu entendi a estratégia de João para quando vem muita demanda. Mas vamos seguir, que a gente vai falar que o tema né, um tema empolgante, um tema que conversa com essas discussões também de reforma tributária. E o Marcelo já deu início aí, falando uma questão que ele tratou muito bem da responsabilização, ele queria realmente fazer um evento e está entusiasmado para promover essas discussões. Então, empolgar, aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo. Então, Mike, pode dar prosseguimento aí que a gente parte aí na nossa jornada. E aí eu queria trabalhar um arco narrativo aqui da minha apresentação sobre 3 pilares, né? 3 pilares de pessoas que passaram por aqui, que estão aqui, mas que sempre trazem um mote aqui. Primeiro, assim, trago também o exemplo do Marcelo, o exemplo do Bernardo Api, que prima para a gente pensar de alguma forma a simplificação. Chegou o momento da simplificação ser um mote, né, das nossas questões fiscais, da nossa relação com a sociedade, romper o paradigma, né, de burocrático complexo. E tem essa frase, né, a simplicidade é o último grau de sofisticação. E aí, conversando com meu amigo Ricardo, né, Ricardo Neves, que sempre fala, nossa, a gente pode ser simples, eficaz, mas também invisível, né, imperceptível dessas formas fluidas, né, de que sejamos eficientes. Então, assim, essa harmonia de um fisco que interaja, que seja fluxo, seja acoplado nas demandas atuais, ele pode ser de maior articulação, sem precisar ser visível, sem causar muito atrito, e que essa relação contribuinte seja, né, repensada. E aí eu trago também, né, o professor Márcio Verdi, ali, que sendo uma citação ali de 2009, ele já vinha falando isso na revista Cid Fisco, que é isso, assim, essa questão também da gente pensar esse consentimento à existência, né, fortalecimento e modernização dos sistemas e das instituições, eles tributários num elevado, eles acabam por se a gente não pensa nisso, você tem uma dificuldade, né, gera um elevado grau de evasão fiscal e, com contrapartida, tem um baixo nível de pagamento voluntário das obrigações fiscais. Então, assim, são arcos aqui que a gente quer conversar, que a gente está falando o quê? Né? É simplificação, a gente está falando em eficiência e está falando em pessoas, recursos humanos, né, a eficiência do sistema. Então, são essas questões que têm que ficar como pilares, né, dessas instigações iniciais, né, que fazem parte do nosso mote, né, que eu queria trazer quando vamos discutir aqui comércio eletrônico e tributação. Pode ir, Marco. Então, assim, já que temos um oráculo contemporâneo aí, que está
dando resposta para tudo, né? Todos os questionamentos que existem estão sendo levados para ele, né? Antes era só aquela linha do Google, mas agora o ChatGPT transfigurou-se, né? Eu, para não ficar de fora, participei também desse oráculo contemporâneo e dizer assim, o que ele tem para responder, né? O que ele tem quando a gente coloca assim, quais são os maiores desafios para a tributação do comércio eletrônico no Brasil, né? Então, vamos ver o que ele falou, se ele está muito errado, ele está certo, ou a gente tem que olhar com criticidade. São as novas tecnologias aplicadas, né? Mas o que ele elencou para mim? Ele falou assim, diferenças de regras tributárias para cada estado. Ele disse ausência de uma legislação específica para o comércio eletrônico. Ele colocou dificuldade o local de determinar o local de origem da venda. Então, ele está falando de transnacionalidade. É claro que aqui eu condensei a questão do cross-border, dropshipping, né, as questões que vieram agora da tributação do comércio eletrônico. O Eudaldo colocou ali que a mãe dele está comprando livros, mas quem aqui, minha mãe também está comprando na Shein, não posso negar. Já que você assumiu, Eudaldo, eu assumo também. Né, assim, e vem essas questões impactantes, a falta de cooperação internacional, assim, então se a gente tem que ampliar a cooperação como o INCAT aqui, como os órgãos do Concefaz, como as outras instituições, mas tem essa demanda que ele coloca, uma questão também que, né, nós tivemos aqui o Lucas, nosso gerente fiscal, trabalhando a perspectiva aqui da NFF, mas das questões também de fraude fiscal, né, o Espírito Santo também tem buscado combater as questões de fraude fiscal, que estão atreladas, né, e o que não dá para fugir, né, João, essa complexidade do sistema tributário brasileiro, né, que alguns vão chamar de manicômio fiscal, outro de kafkiano, vai ser várias as expressões, né, mas até quando a gente vai perceber isso? Então, assim, o ChatGPT trouxe uma perspectiva que eu não sei se você, na avaliação de vocês, se ela se coaduna, se ela é divergente, ou se ela é o que ele trouxe, né? Fica aí a dica para vocês também confirmarem isso. Mas vai lá, Mike, segue lá para ver se isso está trabalhando ou não. Essa é uma reportagem recente ali, ó, de 6 de abril de 2023, em que se coloca o quê? Olha a perspectiva. Nós estamos exportando soluções da nossa complexidade. Olha o paradoxo dessa questão lá. Quem diria que o complexo sistema tributário brasileiro levaria a Amazon a exportar nossa expertise para o resto do mundo? Mas não pensem também, né, o Márcio Verde colocou as questões mesmo, né, dos países que enfrentam essa questão de complexidade, mas essa complexidade, essa expertise que ela está sendo exportada, é para lidar para países complexos, né? Ela está criando um conhecimento aqui para lidar com esses países altamente complexos nas reflexões, nas demandas tributárias. Então, é algo a se pensar mesmo, né? Assim, a gente não poderia ser um pouco mais simples, a gente não poderia ser um pouco mais eficiente. Quais essas demandas colocam quando esse paradoxo em que essa nossa complexidade está virando forma, né, de empresas também, das Big Techs, gerarem solução mundo afora. Então, fica também essa perspectiva da gente trazer essa reflexão. Pode passar, mãe. Então, assim, se falarmos aqui de reforma tributária, é importante pensar também que ela não é apenas uma mudança de sistema. Esse mindset fiscal também precisa ser trabalhado, né? Então, assim, reformar não apenas só o sistema tributário, mas como esse estamento aqui, que pensa de auditores de alto conhecimento, alto gabarito, que foram capacitados para isso, mas também repensar esse mindset fiscal, né? Porque a mentalidade, né, do comando-controle, a mentalidade industrial de pensamento, ela está sendo colocada em xeque. Até que ponto esse comando e controle vai justificar aquela aura só da punição como justificativa da nossa atuação? Mas como que a gente pode subverter também esse pensamento, né, esse mindset? Esse trabalho que a gente muito vivenciou como fruto da pandemia, ele vai ter que migrar para nem home, nem office, né, ele tende a esse hibridismo da atuação. E aí foi trabalhado, o Luiz também tem colocado, assim, como que essa nossa colaboração fiscal, com esses entes, eles têm uma atuação agora voltada para a sociedade. Se o sistema, suas brasas dinâmicas e a complexidade pode ser simplificada, mas como nos tornamos perceptíveis numa atuação para a nossa sociedade. Então, isso que é preciso ficar também como essa reflexão desse novo mindset também, essa nova mentalidade, né? Que é essa lógica da restrição para a lógica da simplificação. Só para colocar um exemplo que eu acho interessante, eu participei de uma audiência pública sobre a recente lei das criptomoedas. E um dos setores de tecnologia colocaram assim, olha,
primeiro, não vão trazer tecnocratas aqui, não, porque assim, vocês não vão travar o pensamento. Então, assim, será que é assim mesmo? Será que a gente só consegue pensar no comando e controle ainda? Né? Então, traz esse pensamento de como também a gente pode pensar de eficiência, também de pensar em tornar esse sistema mais fluido, em pensar também em viabilidade, como soluções para o mercado, soluções para a sociedade. A gente tem exemplos disso, né? E a gente vai caminhar nessa perspectiva. Então, começar a gente responder perguntas, né, que converse com essa pergunta. Segue, Marco. Como tributar robôs e inteligências artificiais no mundo real e pessoas no metaverso? A experiência ela tem que ser mudada agora também, essa experiência da comercialização, né? Você vai consumir produtos, roupas, avatares, também num outro contexto. Né? Então, assim, como que nós nos portamos no metaverso e como essas inteligências artificiais, como esses robôs vão viver e conciliar conosco, né? Então, assim, como que essa perspectiva ela ganha esse novo enfoque, né? Como nova solução. Se o sistema vai mudar, a gente não precisa mudar também para ele, né? Talvez não sejamos nós assim que temos que entender, saímos do modelo que possa ser discutido se nós somos parte do problema ou mesmo agora da solução. Né? Então, assim, esse mindset também precisa estar nessa perspectiva. Segue, Marco. Então, assim, pensando nas nossas soluções, né? Eudaldo está aí, né, como nosso presidente inicial, o Luiz toca hoje, mas quantas inovações o Eudaldo fala na perspectiva dele, das mudanças, né? Mas se formos pensar especificamente na nota fiscal eletrônica, quantas coisas já foram mudadas, principalmente dessa transformação digital que aconteceu com o comércio eletrônico, já no documento fiscal, que já foram para lá. Então, aquilo eu falo, né? As questões de diferencial de alíquota do comércio eletrônico, os indicadores de presença, para de fato como que essa comercialização está acontecendo. O Marcelo tratou muito bem aqui da responsabilização do marketplace, mas os marketplaces foram para os campos. Então, tem informação específica ali de marketplace colocado, o comércio eletrônico começou, de certa forma, a ser mais rastreado, mais algumas informações ali, e necessitou também que a gente precisasse entender do modelo de negócio. Aí eu coloco fortemente essa perspectiva do ENCAT, que nos traz a conversar com o mercado, para entender o que é inovação, o que está vindo, né, para a gente não atravancar, mas também entender, aderir àquele modelo de inovação. Né? Então, assim, se a gente falou nesse modelo agora que pode ser de regras de meios de pagamento, né, numa nova perspectiva agora, de um modelo agora financeiro, o documento fiscal tem essas questões, tem a questão do campo, tem quem que é o marketplace que está transferindo esse valor, quem que é a responsabilidade que está ali, de quem reteve, é uma credenciadora que está fazendo isso, entendeu? Agora, as inovações também estão indo, né? Se as pessoas estão mudando a forma que ela recebe mercadorias, para que existe um locker agora? Né? E aquele locker vai receber, esse está no documento, isso está agora, esse meio de pagamento também traz um fluxo, né? E aí, assim, se na Revolução Industrial nós temos a ferrovia, né, a gente tem que pensar que nesse modelo de negócio hoje, o meio de pagamento é o trilho. É por ele que vai vir a rastreabilidade. É ele que a gente vai entender esses fluxos financeiros. Né? Isso, a nota fiscal já estava pensando nisso. Né? Então, até as adaptações das representações impressas modificaram, seja na etiqueta. O Lugo vai fazer, né, já tem trago, o Paraná tem trago, as representações necessárias hoje, né, em razão da comercialização pessoa física, mesmo a declaração de conteúdo, documento próprio, né, para trabalhar de forma eletronicamente essas comercializações. Então, assim, é uma reflexão interessante. E agora, olha esse resultado. Percebam nessa frase agora de um gerente de tecnologia da própria Amazon. Pode passar, Marco. Hoje em dia, é uma tendência global. Olha esse modelo aqui, que teve os exemplos do Chile, o exemplo do Brasil. Até 2025 é esperado que 90% dos países do mundo utilizem nota fiscal eletrônica em um molde bem parecido com o do Brasil. Então, assim, nós estamos também conseguindo exportar certo modelo eficiente, que já tem situações de exemplos, e o Márcio colocou muitas situações do Equador, do Chile, mas é algo também que nós conseguimos agregar esse conhecimento, essa tecnologia, essa fluidez, e é uma tendência mundial também trazer para o comércio eletrônico as questões e também algumas inovações. Pode passar, Mike? Então, assim,
se nós falamos na mercadoria, do bem, que é essencial, né, num contexto hoje de fiscalização de mercadoria, de circulação, dessas informações que são colocadas, né, ainda numa questão crédito, ela ganha a repercussão, mas também temos os dilemas, né? Quem não, se nós falamos ali que o complexo tributário nosso traz, também temos a questão das noteiras, né? E aí são contra-efeitos ali que a gente tem toda uma expertise para atuar. Estão pensando soluções também, né? Seja de modelos de mineração, usando documentos fiscais, né? De modelos estatísticos de probabilidade para dar indício, né, do que pode estar sendo pervertido de um sistema que foi focado em inovação. Mas aí eu trago, né, essas reflexões que o Daniel coordena muito bem a questão dos documentos, né, do Daniel, focado hoje na questão da rastreabilidade, que é fundamental no modelo de comércio eletrônico. Não dá para se pensar no controle de comércio eletrônico sem a rastreabilidade dessas mercadorias, né, dessa circulação. E aí você teve tanta inovação, você teve as entregas sendo comprovadas, você tem a cidade se tornando inteligente, o Espírito Santo teve um alto investimento recente no Cerco Inteligente, né, para trazer essa integração dessas câmeras, dessas cidades que conversam, gerando dados. Se estamos numa sociedade estruturada em dados, que suporta suas decisões em dados, né, que o ativo, né, a commodity principal hoje são nossos dados, né, então essa cidade pode se tornar mais inteligente, e aí é se pensar, o que eu levo de informação estratégica para além do controle fiscal? Né, eu não posso ficar também restrito ao modelo de controle fiscal. Mas aí a segurança pública, e pensando também em logística reversa, né, que é interessante, seja nas devoluções, nas entregas, nas questões ambientais, né, que são essenciais na atualidade. E até mesmo, assim, até que ponto os documentos fiscais não se tornarão aderentes numa logística até por drones, né? Então, assim, a gente tem essa estrutura do Operador Nacional dos Estados, que é esse hub, que pode conversar com essas outras fontes, né? A gente está trabalhando toda essa situação do Espírito Santo, né, para ter um controle de fato da rastreabilidade. Se os tangíveis ainda representam fortemente o comércio eletrônico, né, a economia digital ela vem crescendo, tem todo esse interesse que passa também, né, sobre essa economia de serviços, que aí, num modelo de proposta de reforma tributária, ganhamos um novo escopo, né, de como atuar nessa economia digital. E aí, será que não seria um modelo de documento fiscal eletrônico que a gente já tem de experiência? Né? Então, e as questões ligadas. Então, assim, é algo de perspectiva, mas começam a refletir, que eu estou querendo trazer para vocês, a questão das fontes. Eu estou falando uma fonte de um tipo de documento, eu estou falando uma fonte de outro que conversa com a circulação. Como é que eu estou me posicionando ou gerindo isso, né, como dados? Forquinha ali, que tem o Centro de Monitoramento da Bahia, tem resultados enormes ali que a gente traz na rastreabilidade, do controle fiscal das noteiras e do trabalho. Então, assim, pode falar muito bem sobre isso, mas essas reflexões têm que ficar. Segue, Mike. E aí, não dá para fugir. Então, vou falar de uma outra fonte, então, agora. Essa outra fonte está ligada no comércio eletrônico também. Ela é hoje, né, tem essa declaração de formação de meios de pagamento. Ela tem uma questão de estruturar, ela traz também o conceito de marketplace para dentro dela, de responsabilização de entrega, de responsabilização dessas operações, para onde está indo essas operações. Então, percebam quão relevante ganha, né, essa questão dos meios de pagamento. Né? O Pix tem uma demanda muito colocada agora para os estados, esse compartilhamento. Né? A Alexandra vai comentar muito bem a questão da Lei Complementar 105, né, o que precisamos massificar esse controle, que os nossos controles ganham escopo numa perspectiva de comércio eletrônico com a amplitude dos meios de pagamento rastreáveis. Então, é importante ter essa perspectiva. Né? Então, assim, e se o Pix já causou esse alvoroço, né, o Convênio 106 já traz, né, virou matéria de relevância nacional, esse controle que o Pix, nessa percepção que os contribuintes tiveram, que ele era, de fato, uma digitalização do dinheiro. E tinha aquela perspectiva, não, aqui, né, quando paga em Pix, eu não pago. Né? E aí tem as questões mesmo. No comércio eletrônico, a gente não pode fugir da informação do boleto. Né? Você viu que o secretário API tratou ainda de como criar esse mecanismo para boleto, mas a gente tem uma digitalização desses meios de pagamento. E aí a pergunta que eu fiz para ele, eu deixo para vocês também. Esse real digital, né? O que ele vai impactar, esse CBDC, né? Essa moeda dos bancos centrais? Ela conversa com o comércio eletrônico,
ela conversa também com esse fluxo e rastreabilidade ante, né, o promotor Ciro Blatter, né, que está sempre combatendo as questões ligadas à lavagem de dinheiro, né, às empresas noteiras, e como que eu vou ganhar esse escopo no termos de combate à lavagem de dinheiro num sistema de real digital, né, que trata também hoje essa necessidade de, para romper com a obscuridade que algumas criptomoedas têm, o real digital passa a ser como uma solução também. Passa, Mike. Então, assim, essa pergunta eu vou deixar para vocês, né? Numa possível reforma tributária, quem seria, né, esse órgão sobre a retenção, compensação, distribuição? Qual a função desse órgão? Seria uma holding? Seria uma agência nacional? Seria um conselho? É algo que já tem que despertar essas questões, porque, de fato, um modelo financeiro de retenção, no modelo que ficou bem claro, de real digital, a possibilidade está clara, né? E essas questões, como que de fato trabalha isso, né? Como de fato agora, o real digital é tão impactante, se vocês colocarem essa questão só da reflexão, que aquelas discussões que o sistema bancário fica com o compulsório e gera alavancagem com o sistema de valor ali do depósito compulsório, ela deixa de existir, que quem dita, quem distribui, quem retém, ou quem determina o tempo de usar o valor, é o governo. E aí vem as discussões até, né, são colocadas que o modelo que já está sendo utilizado pela China. Então, fica essas questões de reflexão também. Pode passar, Maio. E aí, assim, aí eu já faço alguns resgates, assim, agora eu estou indo para a terceira fonte. Se eu falei que eu tenho nota fiscal, se eu falei que eu tenho CTE, se eu falei que eu tenho a DIMP, mas eu tenho também as escriturações. Então, assim, eu caio em mais uma fonte, que tem informação, quem não vivenciou os estados agora, a dinâmica do registro 1601, que gerou, não, algum estado vai dispensar, o que é por competência, o que é por caixa, o que é a informação que eu coloco, preciso de uma intermediação, e todas essas dinâmicas vieram também, e todas as escriturações. Então, assim, essa constelação, ela, de fato, ela é um repositório único, ou eu tenho várias fontes, gestores diferentes? Como é que está a fluidez dessa informação? Né? Que é importante ter essa perspectiva, né? De que fato precisamos de, o Eudaldo colocou bem, a apuração precisa só estar numa escrituração, ou um modelo por documento também já pode ser essa perspectiva. Então, são reflexões que tem que passar, né, e trazer também uma reflexão que a Simone, mais a Laís aqui do Espírito Santo, do grupo GT Contábil, sempre trazem, que é, estamos de fato, pode passar, Brian, estamos de fato, né, como estamos usando essa informação? A ECD virou de fato, né, se a gente for... atua aqui junto ao núcleo de inteligência, né, aqui do Espírito Santo. Não dá para trabalhar hoje, de fato, fraude estruturada, sem trabalhar com ECD. Mas, de fato, estamos utilizando o nosso dia a dia? O nosso conhecimento contábil, ele tem crescido, tem se ampliado, tem se compartilhado, ou ele tem sofrido algumas distensões, ou perdido alguns enfoques, né? Então, a Simone trouxe uma reflexão muito importante, assim, como estamos usando essa questão hoje das nossas escriturações, principalmente a contábil, nessa perspectiva do comércio eletrônico. A redundância, então, de reformação, o Marcelo coloca aqui na questão da legislação, vamos uniformizar, vai ter uma padronização, ou vamos criar mais uma pulverização normativa? Então, é algo também que tem que ficar para esse aprimoramento aí do comércio eletrônico. Passa, Mike. Caminhando para o nosso final. Então, assim, agora já são os slides finais, né? E aí eu quero deixar os caminhos, né? Porque a ideia dessa apresentação, eu não estou aqui, assim, aqui os senhores têm toda a expertise, o conhecimento, a vivência, a experiência. Eu não estou aqui para dar respostas já palatáveis e já adaptáveis à questão, mas sim provocar perguntas, né? Talvez vai ser a pergunta que vai tirar vocês do lugar. Talvez é a pergunta que vai formar esses conselhos, porque também hoje a gente vive um conhecimento colaborativo, né, de gestão desse conhecimento. Ele não nasce mais isoladamente. Então, essa perspectiva é, o modelo da Estônia, ele pode ser adaptado aqui? O modelo que ele pensa, o cidadão fornece a informação pública, né, demandada pelo Estado uma única vez. Então, se eu sou atendido aqui num órgão público, eu não vou informar novamente. Deve existir um repositório que me reconheça, que me autentique, que me gere criptografia, porque aí a Estônia vai trazer uma reflexão, né, que é muito colocado, transparência para os órgãos públicos e criptografia para as pessoas, né? Então, assim, eu penso em transparência e penso em privacidade, mas um é o Estado e outro é a pessoa, né? Então, assim, como é que eu trago esse modelo
que o cidadão faz esses impostos, tem as declarações pré-preenchidas, assistidas. Como é que eu trabalho nesse modelo agora? Que eu informo uma vez só essa informação. Então, coloque essa reflexão também. Vai, Mike. Eu preciso de múltiplas entradas, né? Um fisco, um governo multiportas e múltiplas fontes? Ou me serve múltiplas entradas e uma única fonte, em que todos acessam, que todos puxam, né? Surgiu uma discussão muito importante na reunião técnica, que é a questão, né, que Bahia trouxe de exemplo das empresas noteiras utilizando CPFs de falecidos, né, que buscavam esses falecidos na internet e abriam empresas. Mas como a gente pode aprimorar, seja também em umas questões com os cadastros que o INSS utiliza para não pagar benefícios para quem já faleceu. Como nós podemos aprimorar também, hoje, as discussões de rastreabilidade do IP, as discussões ali de privacidade, ou que eu ganho rapidez na detecção dessa empresa. Né? Então, assim, se pensar, eu preciso realmente nesse modelo de múltiplas fontes, né, ou posso ter uma fonte única gerando todas essas informações. Pode passar aí, Mike. Então, assim, o inovador, o pensador Steven Johnson, ele traz essa reflexão. Vivemos uma cultura de interface. Independe o que está depois da interface. O importante é a solução. O importante é essa jornada do cidadão contribuinte. A tecnologia que você vai utilizar, se é blockchain, se é computação quântica, isso não é diferente para ele. O que é importante é a percepção de que a jornada dele foi simples, ou a percepção também de que o serviço foi prestado. Né? Então, se eu estou aqui, essa perspectiva até da gente se explorar, às vezes a gente está achando que já resolveu tudo, mas não, é chacoalhar mesmo para entender o que eu posso aqui, de fato, essas perspectivas de rever caminhos aqui. Então, a gente já começou a fazer isso. Né? Pense aí, pode passar, Mike. A nota fiscal fácil, né, que o Espírito Santo lança aqui também, né? O Ricardo ali falou assim, Bruno, Rio Grande do Sul está bem primeiro, hein? Eu falei, não. Mas a gente está aí na disputa, né, Lucas? Já fizemos um lançamento aqui também, queremos ganhar escala, assim como foi no TAC, que aí a gente é primeiro em número de emissão. E agora no produtor rural também, que tem uma transformação digital para o campo, que a NFF traz, né, que não depende da internet. Então, assim, pensar que o transportador autônomo de carga, ele não precisa saber se ele está emitindo um CTE ou um MDFE, mas a interface que diz o que vai sair, é controle nosso. Né? Então, essa cultura de interface é essa experiência, mas a experiência para ele é uma experiência do documento sendo emitido, é a experiência, né, o Álvaro trabalha muito com isso, da antecipação desse recebível, é a experiência do pagamento já está ali, é criar um ecossistema dentro de um aplicativo, um ecossistema fiscal. Né? Então, essa é a perspectiva que se tem que trazer. Pode passar, Marco. A outra questão, né? A gente tem que pensar esse fisco nosso, né? É um fisco para além também do comércio eletrônico, para além só do controle, mas é um provedor de soluções. Né? Eu vou fazer uma declaração assistida, ou vou pensar um API de regras de automatização, né? Ou vou pensar um ecossistema também de soluções, ou não, o que é? É um provedor estratégico de informação para o estatal. Né? Esses dias, assim, em discussões, você vê o menor preço, serviu de base de reflexão, que aumentou-se fortemente o uso de antidepressivo, o uso de remédios para dor, ansiolítico, porque as pessoas estavam... Qual que eram os produtos mais procurados no menor preço? Esses. Isso não é informação estratégica para o Estado compartilhar com a Secretaria de Saúde? Então, assim, a gente pensar muito além do controle fiscal e também nessa âncora ali de comércio eletrônico, né? Então, assim, o que a gente interage, essa simbiose humano, máquina, inteligência artificial, é para aprimorar também a gente. Então, segue, Mike, essa questão, né? A gente pensar, de fato, esse ecossistema de soluções. Então, para encerrar, Mike, passa ali. Eu acho que a gente, como reforma tributária, encerrando essa reflexão, é a oportunidade que a vida está dando para a gente de conciliar aquelas 3 perspectivas de obra ali. Se eu quero falar, igual o André Horta tratou, de uma justiça social, vocês lembram que o primeiro ato de rebeldia de Canudos foi um ato anti a tributação que a República trazia para os municípios ali do entorno ali de Sergipe, Bahia. Então, tinha uma justiça social que foi negada ali. E aí, para os meus colegas de Minas, Cecília Meirelles fala que Ouro Preto, quando ela visitou, as pedras gritavam por liberdade.
Então, se a gente tem um povo, a gente também tem um mercado, a gente tem ali os liberais tentando pensar também um novo modelo face à tributação. E temos, para finalizar, o que Faoro faz. Infelizmente, a gente teve uma perspectiva no nosso país de quase uma oposição entre Estado e quase um antagonismo entre Estado e povo, e muitas das vezes a liberalidade. Então, assim, como que a gente pode conciliar essas perspectivas de mundo? E o desafio que é cada um de nós, nessa perspectiva de Edson aqui, passam aí, que se foi colocado aqui, é tempos de crise, tempos de mudança, mas é importante que cada um dê esse passo, porque em tempos de crise, o problema é o quê? Onde que os melhores carecem de convicção e aqueles que não podem colaborar tanto, os piores, estão cheios de intensidade passional. Então, IETS, de fato, traz a responsabilidade no nosso tempo, para nós, como administradores tributários, auditores, pessoas, cidadão, de conciliar pela reforma tributária o que a nação não conciliou até então. Então, para encerrar, o tempo já deu, eu só passo aí a última, que aí foi uma... Eu pedi para o ChatGPT fazer uma imagem de como seria o encontro do encarte em 2050. Ele criou lá. Só que aí eu não esperava que ele colocasse o Luiz já em 2050, cabelos brancos ali. Eu falei, o que é aquilo? Eu falei assim, já descobriu que o Luiz está lá em 2050, cabelos brancos e tal. Então é isso, gente. Obrigado, satisfação ter vocês e estamos aí. Tchau, tchau.